Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Planeteers Home Gathering. As Nações Unidas estimam que 25 milhões de pessoas podem perder o emprego por causa da crise pandémica. A pandemia está a obrigar-nos a todos a uma adaptação, à reinvenção, à criação de uma nova realidade. E até que ponto são os mais empreendedores uma solução para a recuperação económica verde e inclusiva? Este é o tema do programa de hoje. A Sandra Correia está em estúdio, é a responsável da Planeteers pelas relações internacionais. A Sandra, muito boa tarde. São, na verdade, os empreendedores aqueles que são os mais capazes para esta altura tão desafiante que vivemos? Bem, nós acreditamos que eles não são apenas um dos mais capazes, mas aqueles em quem nós acreditamos, e é exatamente o tema do nosso episódio de hoje. Planeteers World Gathering permite ser o palco destes empreendedores e de Business Angels e todos aqueles que podem contribuir para uma sociedade mais sustentável a nível económico, verde e inclusiva também. Até porque são os empreendedores aqueles que também já estão mais habituados a inovar, Sim. a fazer coisas novas, diferentes. Sim. Claramente, são aqueles que no fundo são mais resilientes, são aqueles que todos os dias têm que dar a volta, são mais persistentes e são aqueles que não têm medo de avançar, são aqueles que não têm medo de fazer. Então, nós contamos com eles e acreditamos que sim, que eles são um dos mais capazes. Ora, neste caminho de ser empreendedor há naturalmente muitas dúvidas, há também desafios. A Federação Nacional de Business Angels tenta derrubar essas barreiras, tenta fomentar o espírito empreendedor à distância, mas aqui connosco a Isabel Neves, é a vice-presidente da Federação Nacional de Business Angels. Isabel, muito boa tarde. Quando avaliam projetos e perante agora esta realidade que vivemos, o que é mais importante? É a ideia, é a pessoa ou é a missão? Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado por me terem convidado a representar aqui a FNABA e os Business Angels portugueses neste contexto super interessante e em que todos temos que colaborar e cooperar para um futuro melhor e mais sustentável. A pergunta que me coloca, o que é mais importante, se a ideia, se a pessoa, se a missão? Qualquer delas é muito importante. É uma ideia, sem boas ideias não conseguimos trabalhar. Sem boas pessoas com muita vontade e muito empreendedoras, também não. Sem pessoas com missão e com visão, também não. Portanto, qualquer uma delas é imprescindível neste contexto. Se me perguntar o que é que atualmente é mais importante quando estamos a avaliar ideias, projetos e projetos empresariais, eu diria que, para mim, para a maior parte com quem colaboro e que estão nesta área de Business Angels, atualmente nós preferimos, em primeiro lugar. Porquê? Porque boas ideias têm que existir, é um facto, mas as ideias podem adaptar-se, podem flexibilizar-se, podem ajustar-se aos contextos e às oportunidades. Mas se a pessoa que está por trás dessa ideia não tiver essa possibilidade, não tiver essa resiliência, não tiver esses soft skills necessários para perceber a necessidade de mudança e de flexibilizar uma boa ideia ou a sua ideia, pode dificultar todo este processo. E, portanto, atualmente, nós damos na pontuação, nós tendemos a dar a primazia à pessoa. E quando eu digo à pessoa, à equipe. Para nós, a análise do perfil do empreendedor e da equipe que ele tem à sua volta é manifestamente o mais importante. Penso que responde que alterações estão a fazer em toda essa ajuda que é prestada a quem quer ser empreendedor? Alguma mudança substancial? Eu acho que nós vivemos numa época em que é preciso, mais do que nunca, há 3 palavras que são as palavras-chave, quer neste contexto de pandemia, eu acho que já era uma tendência que veio acelerar neste contexto de pandemia e que serão as palavras-chave do futuro. Cooperação,
colaboração e inclusão. E, portanto, nós precisamos de trabalhar todos numa rede de cooperação, no desenvolvimento e no aparecimento, no tentar ajudar cada vez mais ao aparecimento de novos negócios, de novas oportunidades, de resposta aos desafios, a esta necessidade enorme que nós temos de adaptação aos novos tempos e às mudanças que por aí vêm. E, portanto, mais do que nunca nós temos que ajudar, mentorar e ajudar financeiramente, capitalizando e ajudando também com todo o nosso saber e o nosso know-how, todos os jovens e menos jovens que têm de facto ideias que podem dar resposta às novas necessidades e às novas oportunidades e encontrarmos as melhores respostas para a nossa qualidade de vida e para as necessidades que vão ser obviamente alteradas. Isabel Neves, convido a ficar aí, à distância, mas connosco, como eu dizia há pouco, porque ainda vamos voltar a falar. Nós vamos avançar para alguns exemplos destes empreendedores que também têm de ser obrigados a fazer mudanças nesta altura de pandemia. Uma dessas startup que se teve de reinventar é a Speak, é uma plataforma online e tenta o quê? Tenta combater a exclusão social, por exemplo, de migrantes, de refugiados, e falo através da aprendizagem de línguas. Também através de Skype está o Hugo Menino Aguiar, é o fundador. E Hugo, muito boa tarde. Pedi-lhe que partilhasse esta missão e como é que foi possível reinventar-se nesta fase complicada. Olá, obrigado pelo convite. Então, a missão é essa. Nós trabalhamos na integração social de pessoas migrantes e refugiadas através de a experiência de ligar pessoas migrantes, refugiadas e locais a viverem na mesma cidade, e fazemos isso através de experiências de intercâmbio de línguas e de culturas e de eventos organizados pela própria comunidade. E, obviamente, ao longo do tempo fomos fechando cidade a cidade. E houve um momento em que tivemos que perceber como é que nós podíamos ajudar, não comprometendo a nossa missão. Aquilo que nós fazemos, na verdade, é criar uma rede de suporte informal às pessoas que chegam, portanto, garantimos que elas criam relações de amizade, de lealdade, de suporte, de confiança umas com as outras e trabalhamos com pessoas vulneráveis que, na verdade, em momentos como este, continuam a ser as mais vulneráveis, só que com uma intensidade superior. E há mais pessoas vulneráveis neste momento? Sim, há mais pessoas vulneráveis neste momento, sim. E que tipo de ajuda? Há algum tipo de ajuda diferente que precisem neste momento daquilo que têm presenciado com a vossa startup? Sim, na verdade, dos problemas maiores é o isolamento social de pessoas migrantes e refugiadas. E o que nós percebemos é que quando nós tentamos quebrar esse isolamento social, levamos a pessoa para uma situação em que já não está em risco de isolamento social, criamos um conjunto de oportunidades e levamos estas pessoas a terem muitas vezes acesso ao mesmo tipo de oportunidades que os locais. E em momentos em que este isolamento social já existia, ou o risco já existia, e agora ainda por cima estão fechados em casa, com mais dificuldades de ter acesso a oportunidades de trabalho, mais dificuldades em criarem a sua rede de suporte informal na cidade onde estão a viver, a intensidade do problema aumentou e o risco aumentou também. Portanto, era fundamental nós conseguirmos fazer alguma coisa. Então passámos para o online e tentamos à mesma garantir esta rede de suporte informal ao nível de cidade, mas na verdade estamos a deixar pessoas ajudarem-se mesmo que não estejam na mesma cidade. Portanto, hoje em dia, se formos a www.speak.social, podemos nos inscrever para grupos de línguas e nem sequer sabemos muito bem em que cidade é que nos estamos a inscrever, mas essa rede de suporte informal funciona porque temos uma metodologia que aumenta a probabilidade da criação da relação com o outro acontecer.
Hugo, agradeço também este alerta, porque é também essa a sua partilha, alerta para esta inclusão social, sobretudo neste tempo de pandemia, em que a exclusão e o isolamento, como dizia o Hugo, é cada vez mais notório e por isso estas plataformas são naturalmente mais necessárias. Ora, além desta inclusão das pessoas, é também preciso a preservação do meio ambiente e essa é uma preocupação que está a ganhar força e que tem ganhado nestes últimos meses com a pandemia da Covid-19. Outra startup, a Squizo, tem como missão preservar a vida dos oceanos e em direto a Andreia Coutinho, a cofundadora desta startup. Andreia, muito boa tarde. A Squizo produz sapatilhas a partir de plástico que vai encontrando nos oceanos. Como é que foi feita esta adaptação à crise? Foi fácil manter essa missão ambiental sustentável? Boa tarde, antes de mais, e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje convosco, depois de tantos outros convidados nos outros episódios. Quis o destino que a Squizo completasse o seu primeiro ano de vida em pleno início de pandemia. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós, com a ajuda de pescadores, recolhemos plástico diretamente do oceano, transformamos-o em têxtil e depois, finalmente, transformamos-o em sapatilhas, em ténis personalizados. Ora, sabíamos que, primeiro, não tínhamos um produto de um bem essencial, portanto, não seríamos uma prioridade para a maior parte das famílias portuguesas e não só. Portanto, as nossas vendas desceram a pique, a produção parou, porque a nossa produção é feita no norte do país, no concelho de Ovar, e não temos estoque, fazemos par a par por demanda. Portanto, a nossa produção parou e fomos obrigados a reinventar-nos, a continuar também com a nossa missão, não só por uma questão de sobrevivência e de subsistência, como é óbvio, mas tínhamos que continuar com a nossa missão e de retirar plástico no oceano. Portanto, tínhamos essa missão que tínhamos que continuar, tínhamos o nosso têxtil que foi, entretanto, trabalhámos nele e o adaptámos para o fabrico de máscaras, portanto, de repente houve uma correria e iria ser obrigatório a utilização de máscaras por todos nós, máscaras sociais, e queríamos fazer máscaras que fossem também sustentáveis e de qualidade premium, como todos os nossos produtos. Portanto, aqui também conseguimos aumentar o nosso impacto social, do qual orgulhamos muito, e as máscaras conseguimos que fossem fabricadas por senhoras costureiras ou antigas costureiras que foram de alguma maneira abaladas economicamente pela pandemia, portanto também conseguimos dessa forma ajudar estas pessoas e nos primeiros dias ultrapassámos a centena de encomendas e reinventámos desta forma. Andreia, tem as sapatilhas aí atrás de si, são essas que produz através do lixo e dos plásticos que vão parar aos oceanos. Essas sapatilhas agora não estão a ser produzidas ainda? Já voltaram produzidas. Não, já voltaram a ser produzidas agora? Sim. Então já não está a produzir máscaras? Ainda continuamos a produzir máscaras, por enquanto haja essa procura e essa necessidade, porque ficamos orgulhosamente felizes pelo feedback, nomeadamente porque elas têm uma ótima retenção a bactérias e filtragem e principalmente uma ótima percentagem de respirabilidade, portanto continuamos também com essa missão, não só de retirarmos também o plástico através das máscaras, para a utilização das máscaras, como dar mais um produto à nossa comunidade. Portanto, agora estamos a fazer sapatilhas e máscaras e veremos mais algumas coisas. Então esse negócio é um negócio para continuar.
Sim, sim, sim. Enquanto houver essa procura, nunca nós pensámos, muito sinceramente, que um dia estaríamos a produzir máscaras, mas enquanto houver essa procura, iremos continuar porque tudo faz sentido desde que a nossa missão continue, o nosso impacto ambiental continue e o nosso impacto social também. Andreia, quando se tornou empreendedora, já achava certamente muito ambicioso transformar lixo oceânico, plástico, que vai parar os oceanos, em sapatilhas. E quando aconteceu esta pandemia, sentiu-se mais ou menos preparada para mais um novo desafio? Como a Sandra dizia há pouco, o empreendedor tem que ser muito resiliente, temos que trabalhar dia após dia, porque não sabemos o dia da manhã, nada é certo, mas o que nos move é muito maior do que às vezes a incerteza. Portanto, como eu dizia, nunca eu pensei nem a seguida em fazer máscaras, mas a nossa missão tem que continuar. Claro que os primeiros dias foram dias difíceis, tivemos que estudar e que transformar o nosso têxtil, porque o nosso têxtil estava direcionado para calçado, como é óbvio, não dava para ser produzido máscaras, portanto foram dias difíceis, como eu dizia, não só também pela nossa sobrevivência e subsistência, não é? Ainda para mais quando temos filhos, temos crianças e temos essa responsabilidade aumentada, portanto é sempre um desafio e é isso também que move o empreendedor e principalmente um empreendedor de impacto social e ou ambiental. Andreia, quem é empreendedor, quem está a começar ou começou há pouco tempo, quem enfrenta uma pandemia, depois disto sente-se preparada para enfrentar qualquer coisa? Qualquer coisa. Nós temos a sorte, eu acho que já pertencemos à nova geração que está muito habituada a trabalhar a partir de casa, de um café, a fazer reuniões em 10 minutos para o outro lado do mundo. Portanto, isso facilitou-nos imenso, porque já era essa a nossa forma de trabalho e os nossos produtos são vendidos online. Portanto, também ajudou a facilitar, mas sem dúvida que quem ultrapassa uma pandemia, um confinamento social, eu costumo dizer que nunca uma distância física foi tão próxima, porque eu conheci pessoas, reencontrei pessoas e sou muito mais rica, apesar de todo o cenário negro, como é óbvio que o Covid trouxe, sou muito mais rica a esse nível. Obrigada, Andreia. Obrigada por esta partilha e também por esta inspiração, este exemplo de resiliência, de força, de capacidade de criatividade e a partir para a frente. Sandra, é um dos exemplos de tantos outros que, felizmente, também ainda temos na sociedade portuguesa. Sim, sim. E Portugal, nós somos um país de empreendedores, Ana. E é isso muito que nós no Planeteers... Embora às vezes não tenhamos muito essa noção, não é? Falta-nos confiança. Eu acho que falta muita confiança a nós portugueses, as nossas capacidades. Geralmente achamos que o que vem de fora é melhor, mas nós cá dentro somos muito bons. Estes dois exemplos são exemplos que fazem parte do nosso Planeteers World Gathering, que possivelmente vão connosco também para um novo projeto que é a Planeteers New Generation, porque a resiliência deles, depois também o apoio dos Business Angels, através do investimento, a capital de risco, que eles precisam também de ter este apoio. Acho que todos juntos vamos conseguir ser um agregador de uma sociedade mais sustentável, tanto a nível da economia como da inclusão social, e acho que isto é importante para todos e também do ambiente. Porque o que nós assistimos nesta pandemia, nestes exemplos que trouxemos aqui, são exemplos extremos de como é que é possível inovar, incluindo as pessoas, ser sustentável ambientalmente e não só, e ao mesmo tempo superar uma pandemia. Sim. É incrível. Estamos a extremar as dificuldades todas. Todas, e estamos a ultrapassar. Nós estamos a ir além da nossa resiliência. Nós estamos a ir, o ser humano, para mim, estes empreendedores, nós estamos a ir muito além daquilo que nós conhecemos, das nossas capacidades. E eu acho que essa é a grande lição que todos nós estamos, no fundo, a aprender diariamente. Eles estão a fazer obras maravilhosas.
E é isso que nós queremos trazer aqui no nosso Planeteers Home Gathering. São exemplos como o deles que nós conseguimos ir mais além e potenciar, no fundo, esta sustentabilidade transversal que nós todos precisamos, não só para Portugal, mas também para o planeta, porque no fundo acabamos todos por ser um só. Então é uma prova de que nós somos muito melhores e mais capazes do que aquilo que nós acreditamos. Sandra, ainda temos em linha a nossa primeira convidada. Sei que ainda lhe gostaria de colocar um desafio. Sim. Eu tenho, Ana, uma questão para a Isabel. A Isabel é um business angel que, sobretudo, muito humano. É uma pessoa extraordinária e todo o trabalho que ela tem feito e o apoio que ela tem dado às startups é incrível. Então, a minha pergunta que eu gostaria aqui de deixar para a Isabel, e um bocadinho porque nós, no fundo, no Planeteers World Gathering, nós somos o palco onde queremos juntar empreendedores, startups, investidores e, no fundo, trazê-los todos para este meio ambiente social, para estarem todos em conjunto. E a pergunta que eu lhe quero fazer é se serão mesmo os empreendedores aquele grupo económico que poderá nos ajudar a recuperar a sustentabilidade da nossa economia? Serão eles o futuro? É neles que nós vamos apostar? E era esta a questão que eu gostaria de deixar à Isabel. Olha, Sandra, eu tenho uma visão mais ampla desta terminologia empreendedor ou empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo, os empreendedores são vitais para darmos a volta nesta situação, esta fase, esta redescoberta da nossa forma de viver e de estar em sociedade. De facto, quem é empreendedor tem uma mais-valia muito grande por todas as características que nós atribuímos aos empreendedores. Mas eu acho que o empreendedorismo vai mais longe e é preciso desmistificar um bocadinho o conceito de que é empreendedor quem constitui ou quem cria empresas. Eu acho que a forma de nós estarmos em sociedade e como, se quiseres, fator de empregabilidade no futuro é ser empreendedor. E ser empreendedor não tem que ser só quem constitui empresas. Ser empreendedor é o fator de empregabilidade do futuro, ou seja, eu tenho, ou tu tens, todos nós temos que acrescentar valor às empresas e às organizações para as quais nós vamos trabalhar. E, portanto, acabou a época em que nós íamos trabalhar para as empresas ou para as organizações à espera que a líder ou que a liderança nos dissesse como fazer. Neste momento nós temos que olhar para as organizações e oferecer a nossa força de trabalho e aquilo que nós sabemos e os nossos talentos e acrescentar valor a todos os locais onde vamos trabalhar. E isso chama-se empreender. Empreender por conta de outrem, empreender por conta própria. E isto é uma coisa que os jovens têm que meter na cabeça. O paradigma mudou. Todos nós dizemos que a sociedade está em mudança, que a sociedade mudou e que estamos a encontrar um mundo novo. E esse mundo novo passa exatamente por nós entendermos o trabalho e o fazer de uma forma diferente. Nós temos que redescobrir os nossos talentos, nós temos que ter esta coisa de todos nós irmos estudar para sermos médicos, engenheiros, advogados, etc. É algo que mudou. Podemos ter uma formação base, mas nós temos fundamentalmente que descobrir os nossos talentos, aquilo que somos capazes de fazer, qual é a nossa mais-valia e qual é a nossa missão. E quando nós encontrarmos isso interiormente, percebermos do que é que somos capazes, o que é que nós temos de melhor para oferecer, nós percebemos como é que nos posicionamos como força de trabalho para o futuro. E isso para mim é o empreendedorismo. É o empreender, é o saber fazer e é o propor e acrescentar valor. Isabel, mas essa mentalidade ainda está talvez um pouco distante na nossa sociedade, ou não? Nomeadamente o empreendedorismo quando se trabalha para outrem. Poderá estar distante, mas vai ter que rapidamente impor-se se nós queremos enfrentar
os desafios da nova sociedade e do novo paradigma. Não vale a pena enchermos todos a boca a dizer que o mundo mudou e que estamos a mudar e que a sociedade vai mudar e que nós vamos perder, como começaste por dizer no início, na introdução, prevê-se que se vão perder 25 milhões de postos de trabalho, ok? A pandemia, isso era uma tendência, isso era algo que nós já sabíamos que iria acontecer, com a inteligência artificial, com o desenvolvimento da robótica, nós já sabíamos que a tendência é essa, que é a perda de muitos empregos e de muitos trabalhos e de muitas profissões que hoje são conhecidas. Isso era algo que já sabíamos que ia acontecer. A pandemia esta situação de pandemia veio acelerar todo esse processo. Li alguns por estes dias que a pandemia veio acelerar em cerca de 5 anos todo um processo que já estava em curso. É efetivamente verdade, há uma série de trabalhos que se vão perder, há uma série de profissões que se vão alterar, isso é uma tendência. Como é que nós vamos olhar para o futuro e olhar para essa perda de postos de trabalho e encontrar alternativas? É exatamente redescobrindo nós mesmos, redescobrindo. O ser humano tem que pensar, não já no curso que vai tirar porque tem vocação, ou porque é obrigatório tirar um curso. Não, o ser humano tem que redescobrir os seus talentos. Isabel, mas é possível ensinar outra pessoa a ser empreendedora ou esta coisa de sermos empreendedores é algo que já nasce connosco? Eu tenho para mim que ser empreendedora, para ser empreendedor é algo que nasce connosco, é óbvio, mas que pode ser trabalhado, melhorado e aprendido. Há algumas coisas que têm que ser inatas em nós, ou se tem ou não se tem, mas que pode ser trabalhado, eu sou daquelas pessoas que acham que o empreendedorismo é algo que deve ser introduzido nas escolas desde muito cedo, porque o trabalhar os soft skills é algo que tem que ser feito ao nível da escola básica. Se nós trabalharmos o empreendedorismo, as questões da liderança, do trabalhar em equipe, do saber trabalhar em equipe, do desenvolver um projeto, são coisas que se podem trabalhar de uma forma muito básica e que vão de facto ajudar a estimular aquilo que nós entendemos como empreendedorismo e capacidade de desenvolver e a capacidade de desenvolver projetos, seja ele depois para constituir empresas próprias, seja elas para trabalhar em equipes, o chamado empreendedorismo é algo que de facto se pode trabalhar, que se pode desenvolver e, portanto, que se pode ensinar. Isabel Neves, agradeço aqui também este alerta de que é preciso sermos mais empreendedores. Sandra, não só quando trabalhamos para nós próprios, mas também quando trabalhamos para os outros. Também isso pode fazer toda a diferença nestes tempos. Tudo. No fundo, Ana, a mensagem final é a mudança está dentro de nós. E cabe-nos a nós, é um novo paradigma, é uma nova consciência, é um novo estar na vida. E no fundo o caminho é irmos cá dentro e irmos ao encontro de quem somos e o que é que podemos contribuir para a nossa felicidade, para a felicidade do mundo e para a sustentabilidade transversal do planeta. E talvez esta pandemia nos possa ter ajudado pelo menos a ficar mais alertas, mais atentos a essa necessidade de sermos mais proativos e de fazermos algo mais. Bastante. Sandra, obrigada por estar aqui presente em mais este episódio da Planeteers Home Gathering. Quanto a nós, tenha um bom resto de tarde e bom fim de semana.